Então aqui está o MBL, em 2016, nos protestos de Covert Action, inteligência da CIA, através das suas hierarquias. Aqui estão eles, tá? Querendo a desestabilização do governo legitimamente eleito do Brasil. Independente do governo ser ruim ou bom, ele é nosso, é o nosso país. Isso é um ato de guerra. E é somente através da ação pelega que eles brocam. Essa mentalidade está na cabeça do brasileiro e ela é mais profundamente enraizada num aspecto antropológico do que necessariamente de um êxito de propaganda. Isso é um defeito antropológico brasileiro ser pelego. Tem que matar isso. Tanto a esquerda, a direita e sempre ao longo da história brasileira houve isso. Esse é outro assunto para se resolver depois. Kim Kataguiri, Renan Santos e outros membros MBL protestam a favor do impeachment de Dilma em março de 2016. Então essa é a segunda parte. Eu já cumpri a cota prometida essa é a recompensa do Apoia-se de React contra Liberal. Então eu vou continuar tratando disso ao meu bel escolher, mas eu já cumpri a cota sobre falar sobre essa organização prometida na recompensa. Por 35 por mês, você pode escolher um libertário, neoliberal, libertário, ultraliberal, anarcocapitalista, toda essa merda que é uma bosta só. E eu faria um vídeo de 10, eu acho que é isso que promete, na recompensa, 10 a 20 minutos, sobre esses vagabundos, bandidos, safados, sem vergonha, que merecem um tiro de escopeta na cabeça. Tá? Eu estou excedendo aqui porque é importante falar sobre esses caras. Essa organização é uma organização terrorista e unir duas coisas com uma coisa só. A entrega da recompensa e a continuação disso. Então, esta é a operação. E esta eu farei comentários em cima da reportagem do El País, que é enorme. Quando eles querem, eles cobram uma cota por isso. Quando eles não querem, eles não cobram, porque aí eles querem que tu leia. Então vamos à matéria. Começou aqui, né? Combate à corrupção. E do combate intransigente à corrupção se autodenomina uma entidade sem fins lucrativos, isso é o MBL falando deles mesmos, segundo consta em sua página no Facebook, que não é parâmetro jurídico para nada. Porém, há um lado nebuloso sobre como se organiza e se mantém financeiramente este movimento que conta com 2,5 milhões de fãs, o que não implica poder nenhum. Quando o monarca foi acusado de ser nazista, apesar de parecer um mexicano de Tijuana, os tais fãs dele, que eram milhões, ninguém apareceu para defender ele. Então, fãs no Brasil não necessariamente implica contenção, retenção e poder. Os fãs deveriam servir como murada para as tuas ações, porque fã vem de fanático. O PT tem fãs. No Clube dos Metalúrgicos, fãs do PT se prostraram na frente da polícia. O tetraplégico, o quadraplégico, o quinquotoplégico, o traidor da pátria, Vilas Boas, o deficiente que já está pagando preço no corpo pela sua traição. Nós vamos matar o Vilas Boas, ele já morreu, só não enterraram ele, porque aquilo que ele está, aquele estado de coisa que ele se encontra, não é vida. A existência dele já é uma punição. O que nós podemos fazer é cuspir na cara dele, como eu faço aqui há 5 anos, cago na cabeça dos caras e não deixo eles ter glória nenhuma. Aí eles ficam quietos no canto, que é onde eles têm que ficar mesmo. E os americanos gostam, porque eles não querem que tu tenha respeito pelo teu exército. Isso é o que o teu próprio exército cria. Esse arrombado Vilas Boas usou o tempo do horário de ouro da televisão, da concessão pública da Rede Globo, para ameaçar o STF. Esse mesmo STF que está aí enchendo o saco de todo mundo, querendo censurar todo mundo, que a esquerda apoia para prender o Lula. Olha que legal. E os fãs do PT, todos eles se prostraram na frente do Clube dos Metalúrgicos para que uma ação jurídica vindo do FBI e exercida pelos traidores da Lava Jato, que todos devem ser mortos, enfileirados, e dar um tiro de escopeta na cabeça de cada um. Se tu vai dar um tiro de escopeta, é melhor não enfileirar. Pode ser uma bala atravessando a nuca de todos, para economizar, porque nós estamos numa crise. E pelo pescoço, de lado, né? Quantos membros da Lava Jato para pôr por bala? Uns 5? Uns 8? Quantos? Um especialista em balística pode vir aí nos advogar. Que não seja o da Cunha, porque o da Cunha não entende nada de bala, apesar dele ser
da Polícia Federal. Então, o seu perfil na rede social não significa nada, esses fãs. Aqueles que o PT estavam lá na frente do Clube Metalúrgico, aqueles que estavam na frente do Clube Metalúrgico, aqueles são fãs. Aquilo é fã. Então, isso aqui não é fã. Todos os recursos que recebe por meio de doações, que nem a igreja recebe, né? Beira-Mar doou 2 milhões para a Igreja da Salvação do Porvir Aeroespacial Intergaláctica do Senhor dos 28 dias do cu do caralho de Jerusalém. Ele doou isso? Ou ele está lavando dinheiro? Não se cobra nada porque a igreja é uma coisa divina e sagrada. Então tu não pode questionar isso. Tu sabia? Vendas de produtos e filiações são destinados a uma associação privada, como consta. Alexandre Stefani Renan Santos, este último é um dos coordenadores nacionais do MBL e um dos rostos mais conhecidos do grupo. Também relevante isso. Isso aqui, a família Santos responde atualmente a 125 processos na justiça relativos a negócios que tiveram antes da criação do MRL. Não sei se isso aqui é uma errata ou um outro grupo deles. Então aqui entra no aspecto que eu quero frisar nesse contexto específico e que eu tenho dito há anos antes de saber especificamente disso, porque eu conheço a metodologia de recrutamento e cooptação de inteligência do inimigo. O método é o seguinte: a CIA chega assim, acha aí uns podres desses caras. Primeiro a CIA vigia as suas universidades através das suas agências irmãs, sucursais que tem aqui dentro. Esse é um método, pode ter outros métodos, não importa. Desde que se chegue ao objetivo que se quer. Mantém vigilância dos movimentos sociais, universidades, a polícia faz isso, a inteligência da polícia faz isso, subordinada, empresas privadas, o que for. Acha aí um pessoal, tá? Um cara que fala e grita mais uma coisa na universidade. Geralmente o foco é São Paulo ou Rio de Janeiro. Esses são os focos. Foca em 2 estados, onde está o capital, o dinheiro e a nossa habilidade de agir, que é pelas vias do dinheiro. Então, o cara chega assim, o negócio é o seguinte, sua família Santos, senhores, vocês devem aqui bilhões, milhões. Então, a partir de agora, um dos teus filhos vai trabalhar para nós. Ele vai virar um herói nacional. Cara, isso é, entre aspas, né? Isso é a preposição da propaganda. Vai virar um herói nacional, nós vamos injetar dinheiro aqui, ou nós vamos pegar essa tua empresa, vai todo mundo preso, vamos fazer um escândalo, vocês vão tudo se fuder, teu filho vai virar um mendigo, eles vão tudo a merda. O cara, pô, qual é a alternativa? Note que o Kim Kataguiri também, a família dele está na mesma posição. Então, a família Santos e a família do Kim Kataguiri tem pendências jurídicas e financeiras com o Estado de São Paulo e corporações multinacionais representadas no Brasil. Então, 2 pontos em comuns entre esses 2 elementos do MBL. São caras que devem. Eles são filhos de pessoas e famílias que devem à justiça, devem dinheiro, estão envolvidos em processos criminosos. Então aí que entra a chantagem. Olha o método do Sérgio Moro com relação às corporações, delação premiada. Quer dizer, eu não vou usar a expressão do inimigo. Isso é uma metodologia de inteligência. É que nem na polícia. Ou tu nos entrega esses caras, ou tu vai pegar cadeira elétrica. Nunca viu isso? Nunca estudou isso? É assim que se trabalha. Tu me cagueta esses caras. Tu não tem alternativa. É assim que se faz isso. E eles fizeram isso com esses caras. O El País teve acesso a esses processos, a maioria relativa à falta de pagamento de dívidas líquidas e certas, débitos fiscais, fraudes em execuções processuais e reclamações. Processos, a maioria relativa que reclamações trabalhistas e reclamações trabalhistas. E claro, eles são os empresários horríveis, não sabem manejar dinheiro, típico de brasileiro, que quer ter aquele status social, né? De cara empresário que anda aí de Honda Civic aí pela cidade, compra um Mercedes aí, um BMW, quer se aparecer, vai nas festas, tomar êxtase, gastando R$1.000 por festa, comendo puta. Esses caras. Quando tu vê o Arthur Duval na Ucrânia, tu vê a mentalidade dele. Não é? E o Renan, ele não cita o tal do Renan lá?
Essa é a mentalidade desses caras. Playboys, famílias de empresários fracassados que vivem de status social fraudulento, que é típico do Brasil isso. Eles não participam nada, eles não criam nada, eles não investem, eles são destruidores. Isso aqui, os filhos desses caras são vermes, destruidores que nem seus pais. Então eles vivem disso. Então o que a CIA propôs a eles foi um verniz de heroísmo. E eles adoraram, claro. Em vez de eu ser um playboy, em vez de eu ser um playboy fracassado, filho de empresários fracassados, eu sou um herói pela liberdade. E o caralho, certo? É uma excelente preposição, não é? Dependendo, né? Vocês não têm caráter mesmo. Que diferença faz? É o típico. Então, as reclamações trabalhistas, por isso que eles são a favor da privatização, fim, isso é coisa de comunista. Eles já estão devendo. Então aí que eles foram abordados e foram recrutados. Foi nesse momento, nesse período. Juntos acumulam uma cobrança da ordem de 20 milhões de reais, que para os Estados Unidos é merda, já que a própria ação do MBL ajuda a desvalorizar a nossa moeda. Então esses 20 milhões de reais para os americanos é 1 milhão, 5 milhões, 4. Nada. Isso é um peido dos Estados Unidos. Tá? Menos que um peido. Esse é um peido assim, ó, sem cheiro. O que os Estados Unidos gastam, o que esse pessoal deve. Então os Estados Unidos têm total poder sobre esses caras. Porque eles não devem nada, mas a nível de Brasil, em relação à justiça, a justiça não quer saber se tu deve 1 milhão, 2 milhões, 30 milhões. Então a razão deles não estarem presos é porque isso é típico de São Paulo. Isso aqui é São Paulo. São Paulo é um estado corrupto. Até a medula. E é por essa corrupção que os Estados Unidos os controla. Corrupção é uma forma de controle. Tá? Porque aí tu tem poder, tu certifica-se de controlar. Porque a mão que dá está acima da mão que pega na ordem das finanças, certo? E eles administram o neoliberalismo. Essa frase, se eu não me engano, é do Napoleão. The hand that gives is above the hand that takes. A mão que dá está acima da mão que pega. No contexto da guerra, das finanças do Estado. Então, nesse contexto. Então, juntos acumulam uma ordem de cobrança de 20 milhões. Então, esses interesses todos, do Santos, do Kim Kataguiri, talvez os pais deles já fossem amigos, ou eles se juntaram. Como isso aconteceu é irrelevante, porque nós temos um ponto em comum aqui. Nós sabemos, em primeiro lugar, nós sabemos que é uma operação de inteligência. Segundo, pelos efeitos e consequências, e para quem estuda isso como eu, já sabia desde o dia 1 que isso era uma operação de contra-inteligência, de inteligência. Sem nenhuma reação do inimigo. Uma operação mal feita. Então isso aí foi uma operação muito barata do ponto de vista da inteligência americana. Eles devem ter dado risada, quer dizer que nós gastamos... Porque o gasto deles é o que esses caras devem. Porque se esses caras pagassem esses 20 milhões, tá tudo certo. Como eles não têm como pagar, aí vem a CIA. Nós achamos esses caras, agora vocês estão na nossa mão. Tanto estão na nossa mão que se livraram do Arthur Duval. A hora que eles querem se livrar desses caras. Eu estou dizendo isso há anos também. A hora que essas inteligências não quiserem mais vocês, porque os internacionalistas decidiram outra coisa, vocês vão morrer, vocês vão ser presos. É assim. Então aproveitem seus 15 minutos de pseudo-glória aí. Essa glória só serve para os desavisados dentro do ambiente de propaganda. Né? Valor que cresce a cada dia em virtude de juros, multas e cobranças. Então por isso que eles defendem. Isso aqui é uma espécie de síndrome Estocolmo da sobrevivência. Eles defendem os seus algozes e trabalham para eles ao mesmo tempo, porque eles não têm alternativa. Multas acumula a cada dia em virtude de juros, multas e cobranças de pagamentos atrasados. Claro. E por que isso? Porque eles querem ter uma vida que eles não podem arcar. Mas devem. Eles não são humildes. Isso revela um perfil de pessoa também. Isso é inteligência, isso é data, isso é análise. Faça favor de assinar aí, fazer doação, vamos colaborar, porque eu adoro fazer isso. Faria de graça, como sempre fiz. Mas é necessário um engajamento. Já que tu não tem inteligência, não tem tempo, não tem
Eu não quero saber de pesquisar isso. Colabora com quem faz, porque isso aqui é para ajudar o teu país a não ficar nas mãos desses arrombados, porque talvez se não fosse por esse canal, tu poderia ser um desses aqui no meio do bolo desses idiota aí. Então, vamos lá. Acesse o link do Apoia-se ou o Pix aí. 3 membros desta mesma família, ó, vamos à família Santos. 3 membros desta mesma família, além de uma quarta pessoa, aparecem como únicos associados da Renovação Liberal. Então, esse é o MRL. Eu leio IML, que é para lá que eles vão daqui a pouco. A entidade privada sem fins econômicos e lucrativos. Então, qual é a narrativa da dialética internacionalista? A narrativa contrária ao MBL é a narrativa de que tudo que a direita faz é pelo dinheiro. Isso é mentira. Isso é uma maneira de proteger a direita. Não é pelo dinheiro. Eles gastam dinheiro para obter poder. Todo objetivo de toda ação política financeira é poder. O dinheiro é um meio. Poder é controle. O dinheiro é um meio de poder. Então, os Estados Unidos foi para o Iraque por causa do petróleo. Não. Eles foram lá por poder. Então, quando tu diz que é pelo petróleo, mas é uma narrativa de proteção. Essa narrativa é permitida nos Estados Unidos. Pode falar que a gente foi lá por petróleo, porque a gente não foi lá por petróleo, a gente foi lá por poder. Poder que se transcorre de muitas coisas, mas nós fomos lá por poder. Poder para te impedir de fazer o que tu quiser. Poder para estagnar, nós não vamos fazer nada com esses assets e esses recursos, nós só não queremos que tu faça. Isso é estabelecimento de poder. O que atrasa o desenvolvimento do homem. Por isso são, além de geopolítica e política, inimigos escatológicos do homem. Nós vamos a um nível mais profundo espiritual aí. E além de bíblico, além da Bíblia ainda. Mas nós não vamos entrar profundamente nisso agora, apesar desse assunto pairar de cima. Porque está tudo ligado, porque isso é uma questão de espírito e caráter. Se os familiares desses vagabundos aqui da MBL não fossem corruptos, não tivessem esse caráter baixo de ter status social, de ser chola, playboy arrombado, isso dificultaria o trabalho da CIA. Porque em vez de fazer essas operações baratas de inteligência que levam à destruição de milhares de pessoas, ao longo de um período de 7 anos, desde o golpe, né? Vai fazer 7. 5, 7. Mais, dependendo até onde tu alarga essa operação para trás. Isso colocaria dificuldades para o inimigo dos Estados Unidos, que ele teria que, no caso, invadir. Olha a Venezuela, como é difícil para eles penetrar lá. Tá? Então tem todas essas questões aí. Que recebe o dinheiro do MBL. Então, 3 membros dessa mesma família, além de uma quarta pessoa, aparecem como únicos associados da Renovação Liberal, a entidade privada, sem fins econômicos e lucrativos, que recebe o dinheiro do MBL. Então é o seguinte, o MBL é uma propriedade desta organização que é administrada por 3 membros da mesma família. Então quer dizer que esse papo de valores familiares conservadores apoia esse senso dinástico, feudal desses caras aqui. Então eles têm um holding, um trust. Lembrando que eles devem 20 milhões. Essa família deve 20 milhões. Por que quem vai apostar numa família que deve 20 milhões? Tu investiria num grupo que deve 20 milhões? Qual é o jogo aqui? Quem tem 20 milhões para tirar no lixo? Os Estados Unidos tem 20 milhões para tirar no lixo. 3 membros dessa mesma família, além de uma quarta pessoa, 3 membros desta mesma família, além de uma quarta pessoa, aparecem como únicos associados da Renovação Liberal, a entidade privada sem fins econômicos e lucrativos, que recebe o dinheiro do MBL. Então, esta família Santos controla as finanças do MBL. Eles criaram uma organização, tu vê que eles inventam qualquer nome, isso é típico de criminoso, típico da CIA. Uma organização para as democracias livres do sul do Atlântico, CIA.
a Organização para os Flagelados do Universo da Cruz da África Central, CIA. Tá? Então segue o mesmo perfil, porque quem é que ensinou eles a fazerem isso? Quem é que permitiu que eles caminhassem nessas estradas? Por exemplo, como é que eu faço para abrir uma conta num paraíso fiscal em Caimã? Como é que eu faço? Eu quero fazer. Onde é que eu vou? Não pode chegar no banco, chega assim, ô senhor Banco do Brasil, gostaria de abrir uma conta onde eu não pago imposto nenhum, num outro distrito financeiro fora do Brasil. Quê? Cadeia. Ou, sei lá, ou não sei, te manda embora. Então tu tem que ter certas conexões para poder fazer essas coisas. Às vezes eles podem não ter tido a ideia, ou mesmo que tenham tido a ideia, não ter as conexões. Então isso aqui, CIA. Inventa um nome. Ó. Então, a Renovação Liberal, que pertence a 3 membros da família Santos e uma 4ª pessoa, são os únicos associados da Renovação Liberal e eles devem 20 milhões, entidade privada sem fins econômicos e lucrativos, que recebe o dinheiro do MBL. Então, o MBL é uma outra organização. Eles criaram um offshoot, um spin-off, uma coisa paralela. E a família Santos que administra a finança do MBL, e assim essas duas entidades são juridicamente separadas. Lembrando que eles devem 20 milhões. Seu estatuto registrado em cartório em julho de 2014, o que permite isso? Permite que, se ele quisesse livrar da MBL e abrir o Centro Liberal para a promoção do liberalismo, ele pode. Porque o holding, o controle jurídico financeiro dos assets administrativos que o MBL agaria, está no nome desses caras, que é a Renovação Liberal, que pertence a 3 membros da família Santos. Então, se tu matasse esses 3 caras, esse assunto estava encerrado. Isso é inteligência. Essa matéria jornalística aqui é era o que eu também tinha feito essas análises sem os dados específicos, mas eu já sabia. Eu sei como é que isso funciona. Eu já tinha dito, estou dizendo isso há 5 anos. Tu vai lá, cata, contrata um jornalista mesmo. Vai lá e cata para mim, eu quero coisa específica. Muito bem. Aí tu pega a parte suja da operação, você vai lá e mata esses caras. Acusa eles antes de deverem dinheiro. Associa isso a um crime de agiotagem. Vamos aludir na mídia, através das nossas operações de propaganda, que eles foram mortos por agiotas. Eles devem 20 milhões, são inadimplentes. Faz uma campanha de difamação usando a verdade. São inadimplentes, devem milhões, 20 milhões. Inicia, larga aí. Uma semana depois a gente mata eles. A gente vai dizer que foram agiotas que os mataram. E assunto encerrado. Aos americanos lá, o que houve com a nossa operação? Não sei, morreram. Os americanos vão investigar e vão ver que essa é. O que houve aqui? Também não explica muita coisa. Pelo menos tu deixa o teu inimigo em dúvida. E o inimigo em dúvida não age. Porque a ação é a resolução de uma certeza. Então, se tu divide a ação de pensamento do inimigo, ele não age. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, vai ficar parado se tu ficar nessa. É isso que a gente quer. Então isso já serviria como contenção. O inimigo ficaria um pouquinho mais tímido. Porque se ele tem que parar para pensar e investigar, ele não está agindo. Paralelo a isso, a gente faria outros ataques. Isso é uma aplicação de tática de guerrilha dentro do ambiente de cover action, de contra-inteligência. Contra esses vagabundos, esses arrombados. Tudo isso o PT poderia fazer se eles tivessem conhecimento disso, mas eles não têm. Então eles não podem governar. O que é fácil de fazer. Eu teria o maior prazer em fazer isso. O maior prazer para defender meu país. Isso é uma questão, tem que ter alguém honrado para fazer isso aí. Deve ter aí, mas não tem. Não temos evidências, mas especulamos estatisticamente que possa ter. Mas não tem evidência concreta. Seu estatuto registrado em cartório, em julho de 2014, diz que se trata de uma organização da sociedade civil de interesse público. OSCIP. De acordo, isso aqui tem uma errata do próprio país que eles disseram que não é mais. De acordo com a legislação brasileira, a legislação mudou. Doadores de uma OSCIP, que é tipo uma organização da sociedade civil de interesse público. Então olha aqui, ó. Vamos organizar isso aqui. Isso aqui, ó, vocês podem descontar do imposto de renda as colaborações feitas a uma entidade como MRL. Isso aqui talvez não seja mais, mas não importa. Vamos ver a radiografia. Isso é típico da CIA, tá? Olha aqui, ó. Várias organizações são frentes de outras organizações. É assim que isso funciona. Olha aqui, ó. Isso desde sempre isso.
Ó, então, a família Santos, 3 membros da família Santos e uma quarta pessoa são donos do MRL. Eles devem 20 milhões aos cofres públicos. São criminosos. Família Santos é criminosa, tá? Plus o Renan Santos está envolvido com tráfico sexual de... Plus o Renan Santos esse está envolvido com tráfico sexual de mulheres. Eles estão envolvidos com isso. Com uma contra-inteligência dá para derrubar esses caras em 3 minutos, destruir tudo. Quando eu fiz um vídeo denunciando esse vagabundo, esse Arthur Duval aí, comentando sobre a queda dele, o YouTube protegeu ele. De onde é que parte essas ações de proteção? Hã? São Paulo, Brasília, os centros de operação da colônia, Paraná, com auxílio do Mossad ou coisas do tipo. Porque o brasileiro não sabe fazer isso. Nós temos hackers de excelente coisa, mas isso aqui não é uma questão de hacker, isso aqui é inteligência. Isso aqui não tem nada a ver com habilidade técnica de informática. Isso é uma ação de inteligência. Isso é uma ação de inteligência. Tem toda a radiografia de uma ação de inteligência. E nesse contexto nós temos que nos ater, porque é isso que isso aqui é. Então, a renovação, 3 membros da família Santos que devem 20 milhões, que são donos do Renovação Liberal, que criam o MBL para ter uma organização desassociada da primeira, manejam as rendas arrecadadas pelo MBL e essa organização tem um estatuto registrado de Sociedade Civil de Interesse Público, o que, de acordo com a legislação antiga brasileira, permitia doadores de que pessoas que doassem para a OS, esse caralho aqui, podem descontar do imposto de renda as colaborações feitas a uma entidade com o MRL. Então, eles não pagavam imposto também. Até hoje, o movimento Renovação Liberal não consta no Cadastro Nacional de OSCIP, disponibilizado pelo Ministério da Justiça, que tem uma propaganda do coisa aqui, está o papel, ó. Haddad Menezes e Góes. Está aqui o documento, ó. Sob a denominação de Movimento Renovação Liberal, ou simplesmente Renovação Liberal, constituído nessa data, com prazo de duração por tempo indeterminado, a associação civil sem fins econômicos. Isso é uma variação da ONG. O que é assim é? Lucrativos, pessoa jurídica de direito privado com sede e foro na cidade de São Paulo. A. Estado de São Paulo com atividade extensiva a todo o território nacional, inclusive com abertura de filiais. Então é registrado, porque tu não pode ter uma organização. Porque isso aí é assim que eu faço terrorismo. Tu tem que ter uma... Por que eles têm que estar registrados? Eles têm que ser uma firma, eles têm que ter uma... Porque o que é a justiça? A justiça é o domo da realidade do país. Tudo que caminha no mundo, dentro de um Estado, deve caminhar na lei. Isso é a República. A República tem trilhos da lei. Se tu vai montar uma organização de ação política e financeira, tu tem que ter uma presença jurídica sólida. O que é? A justiça vai chegar assim, o que vocês são aí? Por isso chama-se de crime organizado. Os crimes organizados, porque eles não têm posição jurídica nenhuma. Eles não pagam imposto. Essa cocaína, porque aí, se tu separar o aspecto moral, de que é errado cheirar cocaína, fumar pedra, esquece o aspecto moral. Vamos falar do ponto de vista da justiça. Esses caras têm uma organização criminosa. Essa organização criminosa, ela não paga imposto. Não interessa se o imposto é moral ou imoral. Ela não paga imposto. Essa mercadoria não vem do Brasil. Não tem, quem são vocês? Porque quem são vocês diante da justiça? Porque é a justiça que determina quem é tu numa república, na presença da coisa pública. Diante da coisa pública, o Fernandinho Beiramar é um traficante de cocaína. Não interessa ser eu um cara maravilhoso, lindo. Eu não estou ironizando aqui. Eu estou dando um exemplo de como a justiça, em ideal e prática de si, enxerga as coisas. Ela mede a realidade pela sua lei. Então, diante da lei, quem é o MBL? Diante da lei, o MBL é isso aqui, ó. Tá? Então, isso é uma espécie de ONG. É uma ONG. Talvez, e somente talvez, eles tenham decidido fazer esse tipo de organização porque a palavra ONG ela tem uma conotação pejorativa e é associada à esquerda. Talvez só por isso eles tenham criado esse associado a essa, mas essa radiografia operacional aqui é típica da CIA. E eu vou mostrar mais adiante, como já mostrei antes, como a CIA cria esse tipo de ação. Eu vou voltar a educar você sobre isso
Mas vocês têm que colaborar financeiramente aí com Pix, com assinaturas aí, porque requer tempo. Eu faço isso aqui com prazer, eu posso fazer isso aqui o dia inteiro. Isso aqui é uma recompensa estendida do assinante do Apoia-se, do React contra Liberal. 35 por mês, sai um vídeo aí contra neoliberal, contra libertário, todos esses vagabundos que vocês estão vendo aqui. Todo mês tu escolhe um vídeo contra qualquer um. Ou a organização ou a pessoa que eu vou fazer. E não falta alvo. Então, e é um serviço público, como vocês estão vendo aqui, já que nós não temos serviço de contra-inteligência para fazer o trabalho que é necessário ser feito, para parar esses vagabundos, filho das putas. É o artigo 2. E pode abrir filiais, branches, tá? Porque senão, o que tu tem basicamente é uma organização terrorista. É terrorista porque aterroriza o Estado e não tem posição jurídica no Estado. Então eles podem abrir filiais, o que significa chapters, tá? Capítulos. Artigo 2. O movimento Renovação Liberal tem por finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano, bem como o fortalecimento da democracia brasileira. Isso aqui é o Charter, isso aqui é a propaganda. Se tu for na Constituição da União Soviética e do Partido Comunista Chinês, eles vão dizer a mesma coisa, apesar de eles terem campos de concentrações para muçulmanos chineses e uigurs. Se tu for ler qualquer Constituição de qualquer país de bosta, vai ter um papel, isso é uma propaganda. Esse é o Charter diante da lei. A lei pergunta, o que vocês são? Aí ele diz, o movimento Renovação Liberal tem por finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano, bem como o fortalecimento da democracia brasileira. Então por que setores de inteligência foram fundados por advogados? Porque tu tem que saber. Porque tu só existe na República diante da lei. Então por isso que a inteligência foi fundada por advogados. A CIA foi fundada pelos irmãos Dulles. Eles controlavam a CIA, porque aí tu tem entendimento jurídico, e a lei é o trilho por onde navegam toda a sociedade. Então, tu vê que eles foram recrutados primeiro, aí depois montaram a organização. Tudo com instrução jurídica. Desses vagabundos aqui, ó. Haddad, Menezes e Góes. 8º Registro Civil de Pessoa Jurídica. Microfilme, 33008. Parabéns ao jornalista. Quem é que disse pro El País? Vai lá e faz uma operação dessa agora. Quem descartou o Arthur Duval? Como é que o Arthur Duval foi descartado? Com vazamento de áudio. Quem decidiu vazar o áudio dele? Porque deve ter outros áudios dele. Eles controlam toda a operação. Tu viu como é que funciona? Tá aprendendo? Aprende aí. E colabora aí também. Deixa de ser safado com esse vagabundo. Olha aqui com o que a gente tá lidando. 5 anos eu trato dessa coisa, desse tipo de coisa. E por isso é importante estudar as táticas de inteligência. Que é o contrário, isso aqui é uma baboseira. Através das atividades de divulgação de ideias liberais, promoção de simpósios, que são eventos organizados de várias pessoas, o coronavírus acabou com essa bosta, e eventos, publicação de irônico, lapsus linguae, publicação de livros, panfletagem, propaganda. Isso aqui é a CIA estabelecendo uma central de recrutamento e propaganda com raiz jurídica dentro do país. Porque aí chega e fala, a CIA fez uma operação de cover action no meu país. Aí a CIA vai dizer, eu não conheço, cara. Qual é a capital do Brasil mesmo? Montevidéu? Hã? Não sei. Tá. É assim que se faz uma operação de inteligência. Aí a CIA pode negar, isso chama-se o plausible deniability, a negação plausível, e o presidente americano sabe menos ainda, porque a política americana é uma coisa que anda automática, para o bem ou para o mal, é assim que ela anda. Ó, tem um estado lá embaixo querendo ser nacionalista, ninguém precisa dizer muita coisa. O que a CIA faz é administrar essas colônias. Então eles começam a operação, isso é automático. E tu vê que no Brasil não custa nada, porque tem uma fila de picaretas, fraudulentos, corruptos e traidores em linha, esperando para fazer e abrir uma organização e advogados prontos a certificar essas coisas. No caso, o hub, a central neoliberal, é São Paulo. E a classe média paulista
Tem a questão isso também, a classe média paulista possibilita esse tipo de lastramento operacional, porque eles têm um mindset aí, que isso também serve como propaganda para renovar e manter essa lavagem cerebral neoliberal idiota. Como a esquerda não oferece uma oposição concreta, já que eles têm outra lavagem cerebral, tão idiota quanto, apesar dos efeitos que eles têm sobre o país serem menos danosos, mas quando tu olha e vê na passividade da não ação contra os neoliberais que eles têm, permitindo, por exemplo, que esses movimentos de rua se embretassem por não terem ações de contra-inteligência, por serem idiotas, eles são, na verdade, cúmplices passivos, conscientes ou inconscientes, indiretos ou diretos. E tu vê a fusão sintética disso agora, dessa dialética, consciente ou não consciente ou semiconsciente, da esquerda com a direita, com o Lula e o Alckmin. Que o Alckmin é o vovô desses caras aqui. E primo do Fernando Henrique. Então, todos merecem um tiro de escopeta na cabeça. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é a política econômica dos Estados Unidos para as colônias do pós-guerra. É isso que é o neoliberalismo. É a política do inimigo. Ninguém em Brasília sentou-se assim, vamos ser neoliberais. O Brasil não toma decisões, ele só homologa essas decisões, como esses caras estão fazendo aqui. Vai lá, registra em cartório, montar a operação dentro da lei. Mas a ação da CIA é um ato de guerra. Então tu ataca isso. Tu não ataca isso aqui, ó. O que o El País faz? Ele ataca o que é legal. A gente aprende a data. Uma central de contra-inteligência pegaria esta data para entender o caminho e trilho de ação, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu já sabia disso antes, sem ler esses documentos, porque eu sei como essas operações funcionam. Esse canal está dizendo isso há mais de 5 anos. Não, 5 anos. 5 anos. Então, essa é a radiografia operacional. O ato que tem que ser atacado é o ato de guerra. Porque atacar o Estado alheio, não interessa se eu ataco com o quê? O método de ataque não importa. É que nem dizer assim, eu estuprei essa criança com um caralho de plástico. Não foi com meu pau. E daí? Tu estuprou essa criança. Não interessa se tu estupra com um tomahawk ou se tu estupra com FBI. O ato é que é o crime. Tá? Então tudo é feito via advogado direitinho. Essa é a propaganda. Tá? E aqui é panfletar, formulação de políticas públicas. Então eles se colocam como formuladores de políticas públicas. Eles se colocam numa posição governamental. O MBL. Um Guaidó. O Guaidó deve ter um registro desse tipo também. Tem que estudar o aspecto jurídico da ascensão do Guaidó. Então, a formulação de políticas públicas. Organização de manifestações, quer dizer, eles vão na lei pedir autorização para se manifestar. A esquerda se organiza em termos de manifestações através das organizações partidárias. Então, por isso que o MBL se diz uma organização apartidária. O que não significa que não seja uma organização apolítica, ou não ideológica, ou não do inimigo. É como se um Tomahawk dissesse assim, eu não sou uma organização partidária. Foda-se, tu é uma bomba. O que quer dizer não ser uma organização partidária? Como se isso bastasse para que eu te aceitasse. Então, e formulação de políticas públicas. Formulação de políticas públicas. Tu votou nesses caras? Então eu vou formular uma política pública aqui. Vocês têm que morrer. Se eu registrar esse cartório, posso? Não, não pode. A CIA tem dentro de uma... A CIA veio a ser através de uma posição jurídica também, porque na república é assim que funciona. Vocês é que vivem na democracia, mas isso aqui é uma república. Se tu juntar 100 milhões num consenso, não significa nada. Significa se isso aqui está ortogado em cartório na lei. E foi isso que eles fizeram. Então eles foram instruídos por advogados. Típico da CIA isso aqui. É tudo juridicamente legal. O que é ilegal é a ação do crime do ato de guerra. Porque assim, vamos discutir a legalidade do bombardeiro da Síria. Como assim? É guerra. Foda-se a legalidade. É a mesma coisa que eu matar toda a tua família e dizer assim, a tua família, eu matei toda a tua família dentro dos parâmetros da lei. Que é o que a polícia no Rio de Janeiro faz, né? O que é mentira, porque são ilegais. Mas isso não muda o fato desse ser um ato criminoso e imoral. Tá? Mas não é nem isso, porque o ato de guerra é um ato criminoso contra o país. Nós apenas não temos defesas
contra isso a nível de Estado. Por ineficiência da esquerda, complacência da direita e coisas do tipo, povo tudo misturado. Então eles criam formulação de políticas públicas. Tá? Até hoje, humildes, né, esses caras. Para quem deve 20 milhões, não consegue nem manejar uma corporação, eles querem fazer. Por que tu vai depositar nos filhos de empresários fracassados que devem 20 milhões a formulação de políticas públicas? O que é um argumento falacioso, mas dentro desse contexto aqui, é um ponto a se ressaltar. Até hoje, o movimento Renovação Liberal não consta no Cadastro Nacional de OSCIP disponibilizado pelo Ministério da Justiça. Então quer dizer que eles fizeram a tratativa jurídica, mas eles não estão cadastrados lá. Consultando o CNPJ do Renovação Liberal 22 77 96 85 /0001 hífen 59 fecha parênteses, no site da Receita Federal, o que se encontra é uma associação privada criada em março de 2015, cuja atividade principal é serviços de feiras, congressos, exposições e festas. Que deve ser nisso que eles encaixam a sua ação de protesto. Tu vê que é uma coisa meio esquiva, aleatória, meio doida. Além disso, apenas Stephanie Liporati Ferreira dos Santos, irmã de Renan dos Santos, lembre-se o nome dessa puta safada, aparece na Receita Federal como presidenta da entidade. Tu vê como eles vão criando uma confusão nisso, né? Ou seja, o que aparece na Receita não corresponde... Ou seja, o que aparece na Receita não corresponde ao quadro societário que aparece no Estatuto da Associação. Ou seja, o que aparece na Receita não corresponde ao quadro societário que aparece no Estatuto da Associação. Isso é crime. É a própria fundação do MBL é criminosa. Porque isso é uma confusão criminosa, isso aqui. Tu não pode ter essas não correspondências jurídicas. Então tu vê por isso que a CIA recrutou esses criminosos. Porque eles são criminosos. Então tem um perfil de recrutamento. O perfil é pessoas envolvidas com dinheiro na sociedade que devem. Por que elas têm que dever? Porque a gente controla elas. Tá? Dever implica controle. E através das dívidas deles a gente os controla. Da mesma forma, o Bolsonaro, sendo miliciano, é controlado por isso. Porque ele deve. Então eles são criminosos. O endereço do Renovação Liberal fica atualmente num bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, claro, no mesmo imóvel onde está a sede nacional da MBL, de acordo com fotos e publicações em suas páginas de Facebook. Stephanie mora na Alemanha, onde foi visitada por seus pais e irmãos em julho deste ano. Então, a firma está registrada uma pessoa que está morando noutra jurisdição. Isso geralmente implica crime. Tá? A pessoa está fora da ação jurídica do país onde ela exerce a ação criminosa. Então, para te pegar ela, tu teria que pegá-la através de um tratado de colaboração com a justiça alemã. Sabendo eu que a Interpol foi fundada por nazistas, que são fascistas, eles vão ajudar a combater outros fascistas. Por quê? Aí a CIA vem dizer assim, ah não, inventa uma história aí, não prende essa mulher. Nós controlamos quando ela cai, quando ela sobe, quando ela desce. E assim eles vão fazendo. Cília Asperti, advogada e professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, o mero fato de que o Estatuto Social diga que a entidade se trata de uma OSCIP não significa que ela seja uma. Claro, um registro. O Beramar funda uma ONG para a libertação do povo pobre. O que ele faz? Vende pó. Somente podem qualificar-se como tal as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Então, tu tem que provar que tu não lucra com isso, é isso? Qual é o estatuto disso? Tem que ler a constituinte disso. Que tenham sido constituídas e que se encontram em regular funcionamento há no mínimo 3 anos, afirma Asperti. Talvez tenha mudado essa jurisdição. Para tanto, ela mudou pós-crime, que aí é eles mesmos mudando, né? O grupo que deu o golpe no Brasil. Para tanto, é necessário fazer um requerimento perante o Ministério da Justiça, observando-se os critérios estabelecidos em lei. Cabe então à pasta federal julgar
se a associação enquadra-se ou não nos requisitos, explica a advogada. O dinheiro doado ou repassado ao MBL é canalizado para o movimento Renovação Liberal. Então o MBL ele é uma... É como se o MBL fosse uma igreja universal e o dinheiro vai para o Macedo. Então, o movimento Renovação Liberal é a organização do Macedo. E é o MBL e as igrejas deles. É a mesma estrutura jurídica de uma igreja. Porque aí a igreja não paga imposto, certo? Então, o que eu faço para se não pagar ou ter um desconto em relação a isso? Eu me registro como OCSCP, tem que cancelar esse tipo de abertura de portaria jurídica. Ninguém não tem que banir as ONG e as porcarias, tudo. Terminar com essa história. Porque aí esse pessoal não tem como fazer isso. Tem que criar uma restrição em torno disso. Porque o Brasil não tem ação externa que requeira, em operações de inteligência, a criação de ONGs. Então, nós não seríamos afetados por isso. Cria uma outra jurisdição que não permite mais esse tipo de coisa. É fácil fazer isso. É só explicar para a população e difamar isto, que aí todos vão se associar, os políticos corruptos vão querer te apoiar. É fácil fazer isso. Só fazer. Termino com essa história. O dinheiro doado ou repassado ao MBL é canalizado para o movimento Renovação Liberal da seguinte maneira. Quando alguém doa, segundo o sistema...